Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta, mais uma videoaula e na aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso assunto matrizes. Tá? Essa é a terceira videoaula de um total de 4 e hoje nós destinaremos exclusivamente a nossa aula para falarmos de multiplicação de matrizes. Então só para a gente não confundir, vamos fazer uma diferenciação aqui. Na aula passada nós falamos de multiplicação de matriz por um número real. Tá bom? Então naquela oportunidade eu tinha uma matriz, tinha um número real, no qual eu realizava uma multiplicação entre ambos. Tá bom? Agora a gente vai trabalhar com duas matrizes, tá bom? E a multiplicação vai ocorrer entre os elementos dessas duas matrizes. Ok? Então vamos lá. Então, dadas as matrizes A, essa matriz é do formato 2×3, a gente vai ver que o formato é importantíssimo para o processo de multiplicação de matrizes, tá bom? E temos a matriz B, que é do formato 3×2, tá bom? Então, determine caso exista, tá bom? Vou destacar aqui, caso exista, por quê? Porque nem sempre, dadas duas matrizes, é possível realizar o produto entre elas. Nem sempre o processo de multiplicação, a operação da multiplicação, ela vai ser possível. Então, se for possível, a gente vai fazer aqui o produto de A por B. Então, vamos lá. Para realizar a multiplicação aqui, eu vou seguir 4 etapas, tá bom? Então, são 4 etapas que são imprescindíveis na resolução do produto de duas matrizes, tá bom? A primeira etapa é verificar se a multiplicação é possível e, em caso afirmativo, é determinar o formato da matriz produto. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz é verificar se o produto é possível, tá bom? Se a multiplicação é possível. E para isso eu vou reescrever aqui abaixo o nome da primeira matriz que eu estou multiplicando, na ordem que foi dado aqui, ó, A vezes B, porque a multiplicação ela não tem a propriedade de ser comutativa, ou seja, A vezes B é uma coisa e B vezes A é outra, tá bom? É outro resultado. Então, eu vou escrever na ordem que foi pedido. Então, inicialmente, A, com o seu formato, 2×3, 2 linhas e 3 colunas, e vezes B, também com o seu formato, no caso aqui, 3×2. E aí, para mim saber se essa multiplicação é possível, eu vou analisar os dois valores do centro. Destacar aqui para vocês, está aqui os dois valores do centro, certo? Então, as colunas, aliás, a coluna de A e a linha de B. Se esses dois valores forem iguais, sim, a multiplicação, nesse caso, é possível. E é o que acontece aqui, né? Eu tenho 3 e 3, a multiplicação é possível. A gente vai dar continuidade ao cálculo. Então, dentro ainda da primeira etapa, ele diz que sim, em caso afirmativo, que foi o que ocorreu, eu tenho que determinar o formato da matriz produto. E o que é a matriz produto? É o resultado, tá bom? É a matriz que vai nascer como resultado da multiplicação de A por B. E eu posso dar qualquer nome a ela. Qualquer nome que não seja A ou B, né? Para não ficar igual. Então eu vou chamar ela de matriz C, mas poderia ser matriz P, matriz Q, qualquer letra maiúscula. E aí, pessoal, para determinar esse formato, já adianta a vocês que não é igual, não é obrigatoriamente igual o das matrizes que eu estou multiplicando, eu vou ter que observar, viu, para determinar esse formato, os valores que sobraram aqui da minha análise. Eu utilizei o 3 e o 3 para determinar a possibilidade, digamos assim, da multiplicação. Então eu vou pegar aqui os valores que sobraram, 2 e 2. E esses dois caras, eles vão me dar origem, tá bom? Na ordem que eles vêm, tá certo? Linha de A e coluna de B. Eles vão me dar origem ao formato da minha matriz produto, tá bom? Então, a minha matriz produto vai ser 2×2, ou seja, vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então, só antes da gente passar aqui para a próxima etapa, vou deixar aqui um questionamento para vocês e vocês tentem responder aí nos comentários. E o produto B por A, tá bom? Seria o contrário aqui. Existe? Ficou a pergunta, né? Se sim, qual o formato da matriz produto? Então, deixem aí os comentários. Então vamos para a segunda. Escrever a matriz produto, tá bom? Que é a matriz que vai ser resultado da multiplicação, tá bom?
em sua forma genérica. Tá bom? Essa questão da forma genérica, se vocês não se recordam, a gente vai lembrar um pouco aqui, mas a gente viu na primeira aula, tá bom? Como é que a gente escreve uma matriz no seu formato genérico. Eu sei que a matriz produto, ela vai ser 2 por 2, ou seja, vai ter duas linhas e duas colunas. E agora eu vou reescrever essa matriz aqui, aliás, eu vou escrever ela em sua forma genérica. Então, para escrever na forma genérica, eu vou colocar elementos aqui, que são letras na realidade. Para ficar igual ao Czão, eu vou colocar aqui Czinho. Tá bom? A gente aprendeu com Azinho porque as matrizes eram A. Que é C, a gente vai chamar de Czinho, tá bom? Mas tanto faz a letra aqui. Mas para ficar legal, a gente utiliza a mesma letra, que é o nome da matriz. E aí, pessoal, a gente vai colocar a numeração que corresponde à linha e à coluna. Então, eu vou fazer aqui uma numeração que são aqueles índices da linha I e da coluna J. A gente viu isso lá na primeira aula. Mais uma vez eu destaco para vocês. E quando a gente vai fazer essa numeração, é bom a gente fazer por partes. Por exemplo, eu vou fazer inicialmente as linhas. Ó. Essa que eu destaquei é a primeira linha, linha 1. Então, o índice I vai ser 1 para esses dois elementos. Essa que eu estou destacando agora, ela é a segunda linha. Então, eu vou utilizar o valor 2 para o índice I. Então, eu já fiz a numeração da linha. Vou fazer a numeração da coluna. Destaco aqui a primeira coluna. E por ela ser a primeira coluna, ela vai ter valor 1 para o índice da coluna aqui, que é o J. Finalizando a criação da nossa matriz genérica, eu destaco aqui a segunda coluna. E aí eu vou inserir o valor da segunda coluna aqui, valor 2 para a coluna, que é o índice J. Beleza, então eu tenho aqui, pessoal, a matriz na sua forma genérica. Tá bom? Tem a matriz na sua forma genérica. E eu vou utilizar ela no processo de multiplicação propriamente dito, que será aqui na etapa 3. Então, o que é que diz a etapa 3? A gente vai multiplicar os elementos de cada linha da primeira matriz, que no caso é a matriz A, pelos respectivos elementos de cada coluna da segunda matriz, que no caso é a matriz B, obedecendo à posição IJ, IJ é linha e coluna, da matriz produto C, que foi aquela matriz genética que nós criamos, e somando os resultados. Poxa, professor, parece muita coisa. É sim, pessoal, mas é simples. Vocês vão ver aqui agora. Vamos reescrever novamente aqui a matriz genérica, minha matriz que eu acabei de criar, tá bom? Minha matriz C genérica. A matriz A, que é a primeira matriz do produto, e a matriz B, que é a segunda matriz do produto. Então, o que é que ele diz aqui? Vamos multiplicar os elementos de cada linha da primeira matriz. Então, a gente vai destacar as linhas da matriz A, tá bom? Essa primeira aqui eu vou chamar de primeira linha, tá bom? I é igual a 1. E essa segunda eu vou chamar de I igual a 2, tá bom? Vai ser minha segunda linha. Isso eu vou multiplicar esses elementos dessas linhas pelos elementos das colunas de B, que é a segunda matriz. Então, vamos destacar aqui, ó. Eu tenho aqui primeira coluna, J é igual a 1, e segunda coluna, eu tenho que J é igual a 2. E aí, pessoal, para fazer a multiplicação, eu vou calcular cada um desses elementos. Por exemplo, vamos multiplicar aqui inicialmente, vamos calcular inicialmente o elemento C11, tá bom? Então, C11, eu vou utilizar 1 para a linha, de onde é que meus valores? Aqui, ó, o 1 da linha é aqui da matriz A, e 1 para a coluna, tá aqui, eles vêm da matriz B. Lembre-se sempre, a linha, os valores das linhas que eu vou multiplicar, eles vêm da primeira matriz. E os valores das colunas vêm da segunda matriz. Nesse caso, é a primeira linha, eu vou fazer aqui a multiplicação dos elementos que estão nessa primeira linha, pelos elementos que estão na primeira coluna. Por que primeira linha e primeira coluna? Está aqui, ó. O elemento C11, ele vem da primeira linha e primeira coluna. Então, eu vou pegar esse primeiro elemento da primeira linha de A e multiplico pelo primeiro elemento da primeira coluna de B. Então, vai ser 1 vezes 2. Segundo elemento da linha de A, vou multiplicar pelo segundo elemento da coluna de
B, tá bom? Esse primeira linha e primeira coluna. E terceiro elemento da linha de A, eu vou multiplicar pelo terceiro elemento da coluna de J. Sempre lembrando, estou trabalhando primeira linha e primeira coluna, ok? Então, os valores eu vou somar. Tá aqui, ó, 1 vezes 2, esse 1 vezes 2, mais 3 vezes 1, ok? 3 vezes 1, mais 5 vezes 4. Tá bom? Então, esse é o cálculo do primeiro elemento aqui da matriz produto C. E aí eu faço, multiplicando aqui, 1 vezes 2 dá 2, 3 vezes 1 dá 3, 5 vezes 4 dá 20. Aí é só somar, né? 2 mais 3 mais 20, 25. Tá bom? Então, acabei de calcular o primeiro valor da minha matriz produto, né? Que no caso aqui o C11 foi 25. Essa sistemática eu vou repetir para calcular os outros três elementos, ó. Destaquei aqui, agora eu vou calcular o C12. O C12 eu vou utilizar a primeira linha está aqui, em A, mesma linha que eu usei agora há pouco. Só que agora eu vou multiplicar essa primeira linha pela segunda coluna, ó. Vou multiplicar pela segunda coluna, onde o J aqui é 2. Então vai ser, ó, 1 vezes 2, 3, que é o segundo elemento, pelo segundo elemento, 3 vezes 3, e 5 vezes 1. Trazendo esses valores para cá, eu fiquei com 1 vezes 2, mais. Sempre vou separando por mais, tá bom, pessoal? Se por acaso tivesse algum valor negativo aqui, depois que a gente multiplicasse, a gente colocaria entre parênteses, e depois que a gente multiplicasse, faria o jogo de sinais. Mas não foi o caso aqui, né? Então, 1 vezes 2, 3 vezes 3, mais 5 vezes 1, tá bom? 1 vezes 2 dá 2, mais 3 vezes 3 dá 9, mais 5 vezes 1 dá 5. Então, a gente soma. 2 mais 9, 11, mais 5, 16. Então, o meu C12 é igual a 16. Então, vamos agora para o terceiro elemento, tá bom? Então, é o C21. Então, o C21 eu vou pegar a segunda linha. Lembrem-se sempre que o primeiro valor ele faz referência à posição da linha. Então, vou usar a segunda linha, onde o I aqui é 2, com primeira coluna, onde o J é 1. Então, vai ser 0 vezes 2, mais 4 vezes 1, mais 1 vezes 4, que vai me dar o resultado aqui do C21. Então, multiplicando, 0 vezes 2 dá 0, mais 4 vezes 1 dá 4, mais 1 vezes 4 dá 4. Então, meu C21 equivale a 0 mais 4, que vai ser 8. Para encerrar essa etapa, essa terceira etapa, a gente vai calcular aqui agora o elemento C22, tá bom? Que é a posição 2 para linha e posição 2 para coluna. Então, vou pegar aqui segunda linha, sempre as linhas do primeiro, por sempre a coluna do segundo, tá bom? Então, segunda linha, 0 vezes a segunda coluna, 0 vezes 2, 4 vezes 3 e 1 vezes 1. Então, esse aqui vai me dar o elemento C22, trazendo os valores para cá. E aí, o que é que eu faço agora? Agora eu multiplico. 0 vezes 2 dá 0, 4 vezes 3 dá 12, e 1 vezes 1 dá 1. Tá bom? Somando isso, 0 mais 12 mais 1, eu tenho aqui o elemento C22, que é igual a 13. Falta a última parte, que é a mais importante, que é onde nós vamos montar a matriz produto, tá bom? Aqui apenas eu calculei os valores individualmente, tá bom? Estão separados. Agora a gente vai, nessa última etapa, a gente vai montar a matriz produto, tá bom? Que é a matriz C, de acordo com os valores e posições dos elementos calculados. Então vamos só trazer para cá. Eu tenho aqui a minha matriz genérica C, tá bom? Que não é a resposta, ela foi só uma ferramenta que me auxiliou a calcular a resposta. E eu tenho aqui os valores individuais de cada um dos elementos. Eu acho que aqui já deu para vocês perceberem que agora eu vou substituir esses valores nas suas posições aqui correspondentes. E aí eu vou montar a minha matriz C. Então, por exemplo, aqui a matriz C, tá bom? Já iniciando a montagem. Eu tenho aqui que o C11 equivale ao C11, onde aqui está aqui na primeira linha e primeira coluna. Então, ele vem
para cá, a mesma posição, primeira linha e primeira coluna. C12, onde é que está o C12 na minha matriz genérica? Está aqui para vocês, primeira linha e segunda coluna. Então ele vem, ó, na mesma posição, primeira linha, segunda coluna. C21, onde é que está na minha matriz genérica? Está aqui, ó, está na segunda linha e primeira coluna. Ele vem para onde? Na minha matriz produto, na mesma posição, segunda linha e primeira coluna. E para fechar, pessoal, a gente tem aqui o C22, tá bom? Tá aqui na posição 2 para a linha e posição 2 para a coluna. Ele também vai assumir a mesma posição na matriz C. Ok? Então esse é o resultado do meu produto. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai encerrar esse assunto matrizes com matriz inversa. Tá bom? Utiliza um pouco aqui também de multiplicação. Então a matriz inversa ela tem como pré-requisito a multiplicação de matrizes. Tá bom? Então a gente tem que entender essa terceira aula aqui. Então um abraço a todos e até a próxima aula.